Olá, aqui é a Flávia e bem-vindos a mais um podcast da Sêneca sobre biologia para o Enem. Bom, nos episódios de até agora a gente falou um pouquinho sobre cada um dos principais grupos de seres vivos e também os vírus. E antes disso falamos sobre filogenia, nomenclatura, taxonomia, como classificar os organismos. Aqui, para os próximos 3 a 4 episódios, a gente vai falar sobre evolução. Então, o termo evolução se refere à modificação das características de uma população ao longo do tempo. Antes da ideia da evolução ganhar força, existia a ideia do fixismo, que ela foi muito popular no século XVIII. Essa ideia propunha que as espécies estão sendo criadas por um poder divino, ou seja, elas são imutáveis. Então, elas são criadas do jeito que elas estão, não há modificação das características ao longo do tempo. Essa ideia não condiz com o conceito de evolução. Além do fixismo, antes das propostas do Darwin, que são as mais famosas, teve o Lamarck, que, em oposição ao fixismo, ele publicou o livro Filosofia Zoológica em 1809, que revolucionou a biologia. O que o Lamarck fez? Ele propôs que os seres vivos sofriam modificações ao longo do tempo, por causa da necessidade de se adequar ao meio ambiente. Ou seja, ele foi o primeiro pesquisador, filósofo, a propor a ideia de evolução, de que os organismos não nascem diretamente do jeito que eles são, ou não são criados, eles são evoluídos, eles são modificados ao longo do tempo, ao longo das gerações. E uma outra coisa importante sobre a teoria do Lamarck é a parte do uso e desuso. Então vamos lá. A ideia do uso e desuso dizia que, caso uma característica fosse útil, ela seria mais usada pelo indivíduo e se desenvolveria e seria transmitida para a prole. Caso não fosse útil, ela não seria utilizada e desapareceria da população. Assim, Lamarck explicava a existência, por exemplo, de girafas de pescoço comprido e de fósseis de girafa de pescoço curto. Ele dizia que, ao tentar comer as folhas das copas das árvores mais altas, as girafas esticariam seus pescoços e depois passavam essa característica aos seus descendentes. Ou seja, seria útil ter pescoço longo e, portanto, as girafas esticam o pescoço, tornam ele mais longo e aí os próximos descendentes da próxima geração vai tendo o pescoço cada vez mais longo. Porém, hoje a gente sabe que as características adquiridas por um indivíduo não são transmitidas para a prole. Por exemplo, se uma pessoa vai muito à academia e desenvolve seus músculos, os seus filhos não nascerão mais musculosos do que os outros bebês. Entretanto, o Lamarck foi muito importante porque ele foi o início da ideia de que os seres vivos mudam com o tempo, ou seja, não são imutáveis, ou seja, existe a evolução. E depois do Lamarck veio então Darwin, que é o mais famoso, o nome completo é Charles Robert Darwin, e ele passou meses viajando o mundo e coletando e estudando os organismos vivos. Ao retornar para casa, na Inglaterra, ele passou anos desenvolvendo sua teoria da seleção natural. O livro, que continha a explicação detalhada da sua teoria e também a descrição de todos os seus estudos, foi publicado em 1859 e se chamou Sobre a Origem das Espécies por Meio da Seleção Natural. Além do Darwin, um personagem menos famoso um pouco é o Wallace, Alfred Russel Wallace. Antes do Darwin publicar seu livro, ele publicou um artigo em colaboração com Wallace, em 1858, que tinha ideias semelhantes ao que vinha a ter no livro depois. O artigo foi intitulado Sobre a tendência das espécies de formarem variedades e sobre a perpetuação das variedades de espécies por meios naturais de seleção. Título longuíssimo, mas a ideia aqui é só que antes do livro completo do Darwin ser escrito, ele publicou um artigo junto com Wallace e continha como se fosse um sumário, uma apresentação das ideias. E no livro ele realmente detalhou, explicou todas as ideias, todos os estudos que ele fez ao longo dos anos, em vários países que ele visitou. Então, para recapitular, em que ano foi publicado o livro principal de Charles Darwin, A Origem das Espécies? Foi em 1899, 1929, 1879, 1859 ou 1829? Resposta correta é 1859. E para te lembrar, o termo evolução se refere à modificação das características de uma população ao longo do tempo. Agora, mais de uma pergunta. Qual dessas seguintes ideias não condiz com o conceito de evolução? Ou seja, qual dessas características não vai de acordo com a evolução? É a seleção natural,
A lei do mais apto, o uso e desuso ou o fixismo? A resposta correta é o fixismo, porque essa ideia fala que os animais já são gerados, originados de maneira que eles são hoje, não há modificação com o tempo. E é isso, obrigada pelo nosso primeiro podcast sobre evolução. Vão ter mais episódios daqui para frente. Até lá!